Ana e eu sou professora de Química e responsável pelo projeto da Expo das turmas dos 8º anos. A Expo é um projeto tradicional do Colégio Morales Lopes, porém, este ano, devido à pandemia, realizamos uma Expo um pouquinho diferente, onde os alunos tiveram a oportunidade de gravar vídeos sobre o tema solicitado, que é sustentabilidade. E você sabe qual é o conceito de sustentabilidade? Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente, utilizando dessa forma recursos naturais de modo inteligente para que eles se mantenham no futuro. Seguindo esses parâmetros, a humanidade poderá garantir o desenvolvimento sustentável. O tema da turma do 8º ano A será Aditivos em Alimentos, Alternativas Sustentáveis. Através desse tema, os alunos tiveram a oportunidade de perceber a quantidade de aditivos e conservantes nos alimentos, além de sugerir alternativas sustentáveis para uma alimentação mais saudável. Agradeço a dedicação de cada aluno nesse projeto e o apoio e a colaboração dos familiares. Assistam agora nossos alunos do 8º ano A. Muito obrigada! Oi, gente, meu nome é Bianca, sou do 8º ano A e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho referente ao nosso trabalho da Expo 2020 sobre a quantidade de açúcar na Coca-Cola. Bom, a Coca-Cola, ela contém muito açúcar, ela tem 37 gramas, uma latinha de 350 ml, que é equivalente a 7 colheres e meia de chá de açúcar. A Coca-Cola traz muitos riscos para a nossa saúde, porque se a gente consumir muito, a gente fica com uma quantidade excessiva de açúcar no nosso corpo. Então, ela pode causar triglicéridos altos, pode causar diabetes e obesidade. Portanto, que não é recomendado tomar Coca-Cola todos os dias. Então, o certo seria a gente trocar a Coca-Cola por sucos naturais ou até mesmo sucos de caixinha, que seriam muito melhor para a nossa saúde. Oi, meu nome é Vitória, eu sou do 8º ano A e eu vim falar do experimento que eu e meu grupo fizemos sobre a quantidade de açúcar na Coca-Cola. A Coca-Cola normal, ela contém em média 37 gramas de açúcar, que é elevado a 6 colheres de açúcar. E a Coca-Cola Zero, ela não contém açúcar, mas contém outros resíduos que substituem o açúcar. Mas quando você coloca a Coca-Cola Zero e a normal no fogo, você pode perceber que a normal vai sobrar uma calda de açúcar e a zero só vai sobrar uma pastinha dos resíduos que contém nela, mas não vai ter açúcar. Olá, meu nome é Enzo Fernandes, eu sou do 8º ano A e hoje eu vim falar aqui sobre a Coca-Cola. Hoje eu vim falar um pouco sobre a Coca-Cola de 350 ml, que ela tem 37 gramas de açúcar, que é equivalente a 7 colheres e meia de chá, de cada uma 5 gramas de açúcar. Então não é uma coisa assim que faz bem para a saúde, porque querendo ou não é muito açúcar. E também tem a opção de você tomar uma Coca Zero, que faz melhor para a saúde do que você tomar uma Coca... Bom, a Coca-Cola é um refrigerante carbonado e ela é vendida em muitos comerciantes. Tipo assim, ela é vendida em restaurantes, em comércios na rua. Ela é vendida em muitos lugares por muita gente ser fã, assim, querendo ou não. E também a origem da Coca-Cola, ela veio dos Estados Unidos. O lançamento da Coca-Cola foi 8 de maio de 1886. E muita gente não sabe o verdadeiro sabor que era para ser o sabor, mas muita gente fala que é outro sabor. E o sabor verdadeiro é noz, Coca. Como muitos sabem, os produtos relacionados são Pepsi, Suquita, Fanta. O nosso trabalho é sobre aditivos alimentares. Aditivos alimentares são adicionados ao produto industrializados para deixá-lo mais bonitos, gostosos e colorido, mas faz muito mal à saúde. O risco que causa à saúde é hiperatividade, asma, eczemas, urticária e insônia. Além de serem nocivos para o corpo humano, os agrotóxicos também impactam de forma negativa no meio ambiente.
ocorrem prejuízo na água, no solo e, consequentemente, alterações no inseto e nos peixes. Eu vou explicar quais os efeitos agrotóxicos no corpo humano. Seus sintomas são intensa dor de cabeça, náusea, tontura, vômito, cólica abdominal, salivação e sudorese aumentada. Os sintomas dos casos graves apresentam insuficiência respiratória, arritmias e coma. Eles podem provocar também diarreia, alergia, hipertensão e câncer. Produtos com aditivos são muito perigosos, principalmente para crianças, porque alguns dos produtos têm muitos aditivos e percebemos isso pela coloração, como amarelo crepúsculo, amarelo quinoleína, carmosina, vermelho alura, tartrazina, poceal 4R e benzoato de sódio. Os fabricantes eles já estão alterando alguns de seus produtos para evitarem a inclusão da frase de advertência, e isso inclui produtos para crianças também. Quanto mais forte a cor do produto, mais aditivos ele terá. O ideal mesmo seria você mesmo preparar produtos frescos em casa. Caso não dê para fazer isso, temos aqui algumas dicas. Primeiro, leia e escolha o produto com menos aditivos. Segundo, escolha alimentos simples, ou seja, os menos industrializados, e procure prepará-los, em vez de fazer produtos feitos. Terceiro, escolha e usa embutidos com moderação e esporadicamente. Quarto, não coma alimentos com uma coloração muito forte e reaprenda a gostar e apreciar o sabor de alimentos simples. Quinto, evite produtos com cores muito fortes e vivas, pois elas revelam corantes. Sexto, se for usar adoçantes, não abuse tanto deles. Sétimo, faça uma lista de quais produtos têm aditivos e os que não têm. Eu sou a Natália, da turma do 8º A, e hoje eu vim apresentar para vocês o que muitos pensam que é a opção saudável em relação aos alimentos, mas às vezes pode ser pior. Obviamente, existem vários exemplos do que a gente pode achar dessas opções que às vezes as pessoas consideram ser mais saudáveis do que outra, mas hoje eu vim falar um pouco do suco de caixa. As pessoas acham que tomar um suco de caixa pode ser muito mais saudável do que tomar um refrigerante, por exemplo. Mas não, ele pode ter mais açúcar do que alguns. Além do mais, pesquisas apontam que um suco de uva pode ter 70% mais de açúcar do que um guaraná. Então, obviamente, nós precisamos saber como substituir isso. E não só parar de tomar esses sucos como qualquer pessoa assustada o suficiente faria. Meu nome é Miguel e eu sou do 8º ano A. Sempre pensando em sustentabilidade, temos que ter a consciência de priorizar os alimentos livres de açúcar, sódio e conservantes. Um exemplo são os alimentos saudáveis, que além de fazer bem para o planeta, fazem bem para a saúde. Uma receita bem praticada aqui em casa é o bolo de maçã, que aproveitamos até a casca da fruta. Bora para o preparo? Então esse foi o resultado, um bolo leve, saboroso e saudável. Uma questão que é muito debatida hoje em dia é sobre a Coca-Cola normal ou a Coca-Cola Zero. Qual é a mais saudável? Em um experimento com uma frigideira, foi assada a Coca-Cola normal e a Coca-Cola Zero para saber qual a quantidade de açúcar presente em cada um. Essa imagem é a quantidade de açúcar presente na Coca-Cola normal, enquanto essa é a Coca-Cola Zero. Não é totalmente sem açúcar, mas com certeza tem muito menos que a Coca-Cola normal. Hoje vou falar um pouco sobre o impacto da alimentação no meio ambiente.
Quando falamos em sustentabilidade, pensamos em ações como não poluir, preservar áreas naturais, reciclar lixo, economizar água, dar preferência a fontes alternativas de energia e etc. Mas raramente lembramos de relacionar uma das atividades mais básicas com impactos negativos no meio ambiente, o ato de se alimentar. Nos primórdios da humanidade, a alimentação era baseada em frutas, raízes, carnes de animais, caçados e entre outras, que não modificaram significativamente a natureza. Embora muitos produtos vendam o ideal de serem saudáveis, naturais ou criados com respeito à natureza, a realidade mostra um cenário completamente diferente. Boa parte dos produtos encontrados nas prateleiras dos supermercados utilizaram durante o processo de produção praticadas pouco éticas do consumo dos recursos naturais. A transformada indústria passou a utilizar métodos artificiais, como fertilizantes, pesticidas químicos, irrigação por manipulação genética e o uso de hormônios em animais, visando sempre o aumento da produção e o lucro, sem contar a dependência por combustíveis fósseis que foi adquirida, inclusive no transporte a longa distância. Como se não bastasse todo o impacto direto, a indústria alimentícia ainda gera diversos problemas secundários. A grande maioria dos produtores industrializados utiliza massivamente transportes poluentes para chegarem até seus consumidores. Quanto mais consumimos, mais poluição é promovida por carros, vans, caminhões, motos e etc. Outro fator que não pode ser esquecido é a produção direta e indireta de lixo, que em sua maioria não é devidamente reciclado. Pode se informar sobre a importância da agricultura sustentável e seus benefícios para a produção de alimentos. Ele também pode apoiar propostas de produção regional, especialmente familiar e associada, com o objetivo de fortalecer a segurança alimentar local e reduzir o desperdício de energia no transporte. Exigir que os produtores respeitem as leis ambientais. Também podem demandar que os vendedores de alimentos estimulem a produção ecológica, solicitando a certificação dos produtores por um organismo independente, para que possa ter certeza de que os mesmos cumprem todas as exigências ambientais. E também eles podem organizar-se em cooperativas de consumo que estimulem a produção sustentável local e regional. A irradiação dos alimentos. Gabriel Jordão de Souza, número 14, oitavo ano A, Expo Morales Lopes, 2020. A irradiação dos alimentos é uma espécie de tratamento que consiste em expor os produtos embalados a uma dose controlada de radiação ionizante para aumentar a qualidade sanitária e a validade desse produto. A radiação ionizante são radiações que possuem energia o suficiente para desalojar elétrons, convertê-los em partículas eletricamente carregadas, chamadas de íons. Esse método atua nos micro-organismos, inibindo suas capacidades reprodutoras e crescimento. Somando a isso, as radiações ionizantes podem ser responsáveis pela oxidação destrutiva das estruturas lipoproteicas das membranas celulares. Isso faz mal? Não é suficiente para causar algum grande mal, como câncer, e nenhum resíduo radioativo permanece nos alimentos processados, como também nenhum efeito adverso é observado nas qualidades nutritivas quando empregados em doses menores. Obrigado por ver. Olá, sou Gabriel Jordão de Souza, oitavo ano A, número 14. Eu vou falar sobre a irradiação dos alimentos. A irradiação dos alimentos são ondas de radiação emitidas em um número razoável para conservar o alimento processado. Essa daqui é minha janta. Ela estava um tempão aqui na geladeira e agora está sendo utilizada. Todos os micro-organismos que sobreviveram à geladeira, que também é um pouco difícil que aconteça, estão sendo mortos aqui. Essa radiação não é forte o suficiente para causar algum problema como câncer e essas coisas. E é o suficiente. Quando você ajudando, colocando no micro-ondas, seu alimento vai demorar menos para apodrecer. Então você não vai jogar muita coisa fora. Então você está fazendo bem para a natureza.
Eu sou a Rebeca do 8º ano A e eu vou falar como a gente pode substituir o suco de caixinha. O suco de caixinha a gente pode substituir ele por suco natural ou água. Se você der pro seu filho um suco de caixinha para ele tomar no lanche, beleza, mas você não pode deixar ele tomar em excesso, substituindo a água ou o suco natural. Meu nome é Júlia Simões Coelho, eu vim apresentar a Expo 2020 com o tema de pão de casca de banana, que foi o tema do meu trabalho. Então vamos lá. Bom, as ideias e as receitas saudáveis. Se prestarmos atenção em todos os alimentos que utilizamos hoje no nosso dia a dia, muitos restos desses alimentos são reutilizáveis, deliciosos e saudáveis. Uma das opções é a casca de banana. Com ela você pode fazer farofa, torta, geleia, etc. Nessa expo eu decidi fazer um pão com casca de banana e ficou delicioso. A receita do pão é 4 cascas de banana culturra, 3 ovos inteiros, 1 copo de leite morno, 1 colher de fermento em pó, 2 xícaras de farinha de trigo, 5 colheres de óleo de canola ou outro óleo vegetal, 1 xícara de açúcar. Essas são as fotos das receitas onde eu estava sovando o pão e colocando na forma. O modo de preparo é: lave bem as cascas da banana, bata com ovos, o leite, o óleo e o açúcar, transfira para sua bacia, bata com a farinha de trigo e, por último, coloque o fermento. Coloque em uma forma para assar. Após assado, preparar para servir. Conclusão. Podemos concluir que é muito eficiente a utilização de restos alimentares. Além da casca de banana ser muito útil em muitas alimentações, é rica em nutrientes. Como resultado, o pão ficou muito saboroso e gostoso. Hoje eu vim falar sobre a pecuária e a pecuária sustentável. Eu vou falar um pouco sobre o que é a pecuária. A pecuária é a criação e venda de animais. Já a pecuária sustentável é o sistema produtivo como um todo e não só para o rebanho. Agora eu vou falar sobre os benefícios que a pecuária sustentável trouxe. Ela trouxe a redução de ocorrências de pragas da pastagem, o aumento do bem-estar do animal, o aumento da capacidade de suporte da pastagem e a redução de doenças de gado. E esses problemas, a maioria das vezes, são causados pela pecuária intensiva, que vem prejudicando muito o solo e muito o bem-estar dos animais. E é isso. Oi, eu sou a Lívia e esse é o Projeto Expo 2020. Eu vou falar sobre os agrotóxicos nas plantações. Mas o que são os agrotóxicos? Os agrotóxicos são produtos químicos que alteram a composição da flora e da fauna com o objetivo de evitar que doenças, insetos ou plantas daninhas prejudiquem as plantações. Mas afinal, agrotóxicos são prejudiciais à saúde? Muitos estudos nacionais e internacionais provam que os agrotóxicos causam poluição ambiental, como contaminação de mananciais, do solo, do ar e, claro, danos à saúde de trabalhadores rurais e da população em geral. Embora sejam usados para prevenir, destruir e controlar pragas das lavouras, incluindo também vetores de doenças humanas e animais, a doutora é taxativa. Os agrotóxicos em excesso no alimento fazem muito mal à saúde humana, podendo até causar câncer. Obrigada pela atenção. Meu nome é Eduardo e hoje eu venho falar sobre o trabalho da Expo 2020, sobre consequências do açúcar e sódio. Quanto devemos usar de açúcar e sódio? De acordo com o Ministério da Saúde, consumimos 80 gramas de açúcar ao dia, o equivalente a 18 colheres de chá. É mais do que 3 vezes a quantidade ideal de 25 gramas recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Esse exagero está ligado a vários problemas. É mais fácil engordar com fontes de açúcar e farinha branca do que com gordura, e alta constante de glicose em circulação leva ao aparecimento de diabetes do tipo 2, desequilíbrio no colesterol e outras doenças. Excesso de sal ou açúcar. Os
endocrinologistas, cardiologistas e dentistas são os principais combatentes do açúcar refinado, visível em pedaços e em pó, ou invisíveis nos bolos, balas, refrescos e outros. O açúcar refinado é apontado como uma das maiores causas de cárie dentária, da obesidade, da diabetes em pessoas propensas e até da infertilidade das mulheres. O sal encontra-se em qualquer corpo vivo e, junto com outros sais minerais, produz energia e reforça a resistência dos órgãos. Eu sou a Rafaela do 8º ano A e hoje eu vim falar sobre a importância do açúcar e do sódio. O açúcar ele é responsável pela energia do nosso corpo, a gente precisa ter essa energia, a gente precisa ter ela para ter essa força do açúcar que ele traz para o nosso organismo, para poder continuar o que a gente está fazendo, para continuar o nosso trabalho, o que a gente vai fazendo, a gente precisa dela, porque a gente tem que ter essa força no nosso organismo, porque senão a gente pode ter fraqueza e um monte de coisas também. Nós precisamos também dele para ter o balanceamento entre o sal. A gente precisa ter o açúcar e a gente precisa ter o sal. Não em excesso os dois, porque faz muito mal, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco do açúcar e um pouco do sal. Ele também é uma importante fonte de cálcio, fósforo, ferro, potássio, sódio, magnésio e de vitaminas B, vitaminas de complexo B, como a gente pode ver no slide. O sódio é um dos minerais mais importantes para o funcionamento do corpo e ele permite a transmissão de informações entre as células nervosas. É desencadeador das contrações musculares e regulador da pressão arterial. A gente precisa também do sal, como eu já falei, que é o sódio, né? Para ter esse balanceamento do nosso corpo, então ele é muito importante. Olá, meu nome é Arthur Toscano e sou do 8º A. Estou aqui para falar do reaproveitamento da casca da batata. A casca da batata pode ter mais vitamina C do que uma laranja. Além disso, é lá que se concentram as fibras e o potássio, importantes para a digestão e o metabolismo de carboidratos e proteínas. Experimente a casca da batata assada. Segundo os provadores, fica muito gostosa. Olá, meu nome é Marcos, sou do 8º A. Estou aqui para falar do reaproveitamento da casca da cenoura. A casca é rica em vitamina A, ela pode ser utilizada em receitas como caldo de legumes. A cenoura pode ser ingerida com a casca porque ela possui diversos nutrientes como fibras e proteínas. Lembre-se de lavá-las. Há muitas maneiras de se aproveitar e evitar o desperdício dos alimentos. Basta conhecer o valor deles. Estudos mostram que 30% da produção mundial de alimentos é desperdiçada, em razão da falha no cultivo, na colheita, no transporte, no armazenamento e na comercialização. As pessoas associam restos a lixo e somos levados a pensar que lixo é entulho, tudo aquilo que não presta. Entretanto, essa é uma ideia completamente equivocada nos dias de hoje, em que tanto se fala em meio ambiente. O desperdício de alimentos que acontece ainda em grande escala causa enorme impacto na sociedade e no meio ambiente. Exemplos: o arroz que sobrou de uma refeição pode virar bolinho, arroz de forno ou risoto. Com a carne assada e a carne moída que sobrou, é possível fazer recheios de tortas, pastéis e etc. A casca de batata pode ser frita, assim reutilizado a casca da batata. Feita de bolinho de vegetal. De preparo: lave bem as cascas de legumes e talos das hortaliças. Pique-os e reserve. Refogue a cebola e o alho no óleo. Junte as cascas e talos e, se necessário, 1,5 xícaras de chá de água. Refogue até ficarem macios. A parte dissolva a farinha de trigo no leite e na água e junte ao refogado. Cozinhe mexendo sempre até desprender do fundo da panela. Desligue o fogo, misture o arroz cozido, faça bolinhos, passe-os na farinha de rosca e frite. E pronto, é só chamar os amigos para comer. Muito obrigada! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a quantidade de conservantes em alguns alimentos. Muitos alimentos, como bolachas, pães e outras coisas, utilizam conservantes, os sucos também, para aumentar o seu prazo de validade e eles não vencerem tão rapidamente. Porque um suco ou uma bolacha, por exemplo, se não fosse conservantes, provavelmente não iriam durar nem uma semana.
ou nem alguns dias. Então, para não durar tão pouco, eles colocam alguns conservantes, como antimicrobianos e antioxidantes, que são os principais utilizados na indústria aí. Então, mas esses conservantes podem causar muitas alergias a algumas pessoas. Então, por isso é sempre bom a gente ficar de olho na quantidade de conservantes que tem nos alimentos. A gente pode ver isso lendo o rótulo e lendo os ingredientes deles. Vai ser escrito tudo certinho. Histórico. As civilizações antigas já tinham o hábito de retirar substâncias da natureza para colorir os seus alimentos e assim melhorar sua aparência. Egípcios adicionavam extratos naturais e vinhos para melhorar a aparência de seus produtos. Muitas substâncias de origem animal, vegetal ou mineral utilizadas como especiarias e condimentos já tinham o objetivo de colorir os alimentos, mas foram gradualmente substituídas por outras com o objetivo específico de conferir a cor. Com a descoberta dos corantes sintéticos nos séculos XVIII e XIX, bem como da influência da cor, da aparência e, consequentemente, de uma maior aceitação dos produtos pelos consumidores, o interesse das indústrias pelo uso de corantes artificiais aumentou, inclusive na tentativa de mascarar alimentos de baixa qualidade. Desde então, os corantes sintéticos foram cada vez mais utilizados especificamente por apresentarem maior uniformidade, estabilidade e poder tintorial em relação às substâncias naturais, incentivando descobertas. William Perkin foi o primeiro cientista a sintetizar um corante. No caso, ele usou a malveína, derivado da hulha. William Henry Perkin foi o primeiro cientista a sintetizar um corante. No caso, a malveína ou malva, derivado da hulha. Foi estudante da Faculdade Royal de Química, localizada em Londres. Lá cumpria a função de assistente de William von Wolfgang. Pela 23 de março de 1856, fez uma descoberta de enorme importância para as indústrias textil e química. Com apenas 18 anos, Perkin realizava estudos buscando sintetizar quinina, utilizada no tratamento da malária. Seu primeiro objetivo era oxidar halitoluidina, ou HC10. Alguns estudos sobre os efeitos nocivos causados pelos corantes artificiais à saúde são insuficientes e bastante contraditórios. Alguns estudos também demonstram que o corante amarelo e o corante vermelho podem interferir na coagulação sanguínea, apresentando um risco à saúde. Em 1906 surgiram as primeiras suspeitas da ação cancerígena dos corantes. Desde então, várias pesquisas sobre a ação tóxica e cancerígena de diversos corantes foram empreendidas. Os corantes amarelos podem provocar hiperatividade em crianças quando associado ao benzoato de